Este programa tem o apoio da TV Interação, Associação Vida e Trabalho e da Ordem dos Advogados do Brasil, Seção São Paulo. Nova cidade, ideias para uma nova cidade. Finalmente chegamos ao último programa do ano. Ok, pessoal? Obrigado para você que nos acompanhou por esse atribulado 2016. No programa de hoje a gente vai tratar de uma atividade profissional que está muito em alta hoje em dia. Tanto mais pela condição de crise que a gente vive, a dificuldade das pessoas de se colocarem profissionalmente, a alta rotatividade que a gente está sabendo aí que em decorrência da crise acaba acontecendo, e também dado o aparecimento das novas tecnologias que fazem aparecer novas possibilidades profissionais que por vezes deixam não só os jovens que estão ingressando no mercado de trabalho indecisos, mas também as pessoas que estão se recolocando no trabalho sem rumo. Então, para isso a gente trouxe e primeiro agradece Beth Issa, Master Coaching. Beth, tudo bom? Tudo, e você? Muito obrigado. Beth, eu começo a te fazer uma pergunta. Falando da sua vida profissional, por que você se tornou coaching? Vamos lá. Trabalhava muito, saía de casa às 6 horas da manhã, voltava às 9 horas da noite, né? E sem qualidade de vida, sem tempo de qualidade com a minha filha, com meu marido. E eu costumo dizer que eu era nota 10 no meu trabalho, eu era gerente de uma equipe de vendas numa grande empresa e em casa eu era nota 0. Eu era falha, só que eu não enxergava isso. E quando meu casamento estava sofrendo grandes consequências com isso, um amigo, que eu sou grata eternamente a ele, me apresentou o coaching e ali eu vi que eu podia viver uma vida em abundância, só que eu não sabia como. Né? E eu comecei a estudar o coaching e chegou um momento que eu falei assim, gente, eu nasci para ser coach. E eu mudei completamente a minha vida da água para o vinho, para trabalhar por conta, não mais em grandes organizações, e realmente viver um novo estilo. E o que era só trabalho na minha vida, muito pouco família, muito pouco saúde, hoje eu consigo ter uma qualidade muito melhor e levar isso para as pessoas também. Então, Beth, porque eu te chamei aqui não só para a gente fazer um programa diferente de fim de ano, para dar uma luz para a moçada nesse período de mudança, que sempre acaba sendo o fim de ano, mas eu também tinha uma curiosidade pessoal de saber o que é o coaching. Quer dizer, a gente sabe, de fora a gente sabe que é o cara se recolocar profissionalmente, mas agora eu já estou vendo que não. Quer dizer, o coaching, ele leva em conta uma recolocação, mas com uma expectativa de você ter uma qualidade de vida. Isso é legal. Sim, sim. As pessoas elas sempre olham o coach como coach profissional, executivo. As empresas têm usado muito coaching. Então, quando as empresas fazem isso, elas não estão melhorando só o profissional, elas estão melhorando a vida das pessoas ali dentro. Porque é impossível, em qualquer processo de coaching, a pessoa não se tornar uma pessoa melhor. Um melhor pai, um melhor marido, um melhor profissional. É impossível, porque nós somos sistêmicos. Uma área nos liga a outra área. Se a gente não está bem numa área da vida, as outras vão caindo também. E o coaching ele faz o contrário. Ele faz a pessoa viver melhor em todas as áreas. Viu, Beth? Sabe que eu prefiro levar essa entrevista como um cara que não conhece nada. Então, eu vou te perguntar umas coisas claro. assim, acho que quem está vendo também tem essa curiosidade, é legal para todo mundo saber. Com certeza. Então, me diz uma coisa, Beth. A pessoa que te procura, quem que te procura? É uma pessoa que quer aquela questão clássica que acho que todo mundo entende de coach, é o cara que quer mudar de emprego. É só isso, não? Ou é o jovem, ou é um cara da empresa que quer que você reposicione os caras? Como é que funciona? Todos os tipos de pessoas me procuram, por inúmeros motivos. Ou eu estou inseguro,
eu não consigo, eu sei o que eu quero, mas eu não consigo, eu estou estagnado, eu não consigo sair do lugar. Ou a pessoa, ela trabalha numa empresa, mas ela ali está muito sem promoções, sem conseguir sair dali, e ela está insatisfeita, só que fica com medo também por causa de crise, né? O mercado de trabalho muito fechadinho. Então, é insatisfação em qualquer área. Geralmente as pessoas vêm muito pela área profissional e relacionamentos. Relacionamentos com o marido, relacionamento com o filho. Ou às vezes as pessoas chegam e falam assim, olha, me falta alguma coisa, mas eu não sei o quê. Né? E aí elas vêm nessa busca, eu não sei o que que é. E rapidinho as pessoas vão se descobrindo. A pessoa vem para uma área, mas ela acaba conhecendo outras áreas, tendo outros conhecimentos que ela nunca imaginava ter através do coaching. Entendi. Agora, Beth, me fala uma coisa. Eu fico imaginando aqui nesses nossos dias que cada vez mais as coisas tendem para especialização. Eu vou te posicionar melhor. Quer dizer, hoje, cara, antes o cara que manjava, assim, que entendia de uma totalidade, ele estava garantido no emprego. Agora, cada vez mais vai se procurando um profissional que tenha uma especialidade na sua atuação, certo? Você tem casos que a pessoa te procura e você dá uma direção totalmente contrária para a pessoa daquilo que ela estava atuando. Fala assim, cara, desculpa falar, mas você tem que fazer. Existe isso? Então, o mais enigmático do coaching é que nós, como profissionais, nós não falamos nada. A pessoa ela descobre por ela mesma. Então, muitas vezes a pessoa está fazendo um processo de coaching ali e ela fala, puxa vida, eu quero mais do que isso. E aí ela parte para um plano B. Né? Só que dentro do processo, é claro que a pessoa está trabalhando numa empresa, ela ganha bem, ela está ali e ela de repente fala assim, agora eu não quero mais uma empresa, eu vou abrir um restaurante. Não pode ser dessa forma, tem que ter todo um planejamento. Então, é feito isso no processo, quando a pessoa descobre isso. Ou às vezes ela tinha aquele sonho lá há muitos anos. Eu tive até um caso desse, que a pessoa tinha um sonho há 7 anos e ela não tinha coragem. E hoje ela já está com o site pronto, já está com cartão de visita, e ela vai fazer exatamente isso. Ela vai fazendo o plano B se tornar mais forte, para quando ela estiver bem, ela realmente se desligar de onde ela está, porque ela não está mais feliz nesse local. Mas não sou eu quem digo isso para a pessoa. Ela vai descobrindo sozinha, porque as respostas vêm de dentro dela. E o coach, o profissional de coaching, ele não dá sugestão, ele não dá orientação, ele simplesmente vai fazendo o trabalho, usando ferramentas e a pessoa vai se descobrindo. Ok. Programa Nova Cidade de hoje, último programa do ano, dando uma luz aí para todo mundo que está assistindo. Tomara que esse programa contribua para você entrar em 2017 a 1000 por hora com novos planos. A gente está entrevistando Beth Issa, Master Coaching. Beth, quando uma empresa te procura, o que ela busca? Ela busca a satisfação dos funcionários, geralmente. Muitas vezes o dono da empresa fala assim, eu não sei como motivar os meus funcionários. Beth, mas o cara não chega para você e fala assim, Beth, pelo amor de Deus, não vai fazer esses caras ter uma demissão em massa, que os caras pedir conta aqui. Sim, não. E não é objetivo, né? Nós trabalhamos, o coach, ele trabalha para a empresa, não pro funcionário no caso. É claro que o objetivo é deixar o departamento se comunicando melhor, as coisas acontecendo, mas ali nós estamos para atender a necessidade do cliente que foi contratado. Não eu estou aqui com uma pessoa e ela chega comigo e fala, eu quero sair daqui, o que eu faço? Não existe essa possibilidade. Entendi. Quer dizer, você procura analisar os processos de comunicação, os processos da empresa, sim, é isso? Sim. É junto com a necessidade do cliente, claro. O que está ali, que ele precisa, os pontos que ele precisa ser melhorado. Mas, geralmente, o que acontece? Deixa eu te interromper, Beth. Então, nesse caso, o aconselhamento que você dá é pro dono da empresa. Você fala, cara, o que você está fazendo não tá, tem que dar uma mudada. Não fazemos isso. Entendi. Não damos aconselhamento. Ele vai cair. Nós falamos muito do termo cair fichas.
vai caindo a Você ficha. apresenta o diagnóstico que você se deparou e ele vai sacando. Ele que vai sacando, Entendi. exatamente, sozinho. Então, muitas vezes até a pessoa fala assim, puxa, você me falou, você tinha razão, né, que eu tinha que fazer isso. Não fui eu, a pessoa tem tanta convicção, porque ela está tão acostumada a buscar realmente aconselhamentos, e não é errado buscar aconselhamentos, né, isso é uma coisa até sábia, mas o coaching, o profissional, ele vai simplesmente ajudar o cliente a descobrir. Agora, Beth, a mesma pergunta que eu te fiz com relação a uma pessoa, eu te faço em relação a uma empresa. Você já teve casos que uma empresa mudou totalmente ali a dinâmica da empresa pelo seu trabalho? Sim. Às vezes, tem líderes na empresa que não estão satisfeitos e eles estão sabotando toda a equipe. E no processo de coaching, fica muito à luz do dono da empresa quem está fazendo esse tipo de coisa que às vezes ele não estava enxergando. Então, às vezes, a própria pessoa fala assim, olha, não é isso que eu quero. Mas por quê? Porque ela não estava no lugar certo, fazendo aquilo com amor, e aí ela acaba realmente vendo que, não quero. O que acontece? As pessoas, elas querem transformações, mas elas têm medo da mudança, elas não querem sair da zona de conforto. E quando uma empresa contrata um profissional que vai mexer na zona de conforto, muitos dão um passinho para trás. Assim como na vida pessoal. É normal, às vezes, isso acontecer. Né? Muitas pessoas falam assim, eu queria tanto que meu esposo fizesse o processo, meu filho. Se a pessoa não quer, não adianta. Né? Então, por quê? Quero transformação, quero mudança, mas eu não quero pagar o preço por isso. Né? Eu não quero ir lá e me conhecer, eu não quero... E na empresa acontece a mesma coisa. Então, acontece realmente mudanças. E geralmente a mudança acontece no faturamento da empresa. A empresa começa a ter um equilíbrio financeiro muito melhor. Entendi. Agora, Beth, em relação às pessoas que te procuram, ou se você puder até, você é uma super profissional, não só as pessoas que te procuram, mas no movimento geral da atividade de coaching, em termos das pessoas físicas, assim, digamos assim, quem procura mais? As pessoas que já estão colocadas e querem se recolocar ou os jovens? Geralmente as pessoas que estão trabalhando, estão insatisfeitas. É geral, assim, não tem... Antes eu atendia muita mulher. Mulher tem muito mais, assim, essa coisa de... Deixa eu ver o que está pegando aqui para consertar. E eu não sei se por conta de depoimentos... Eu comecei a ter muitos clientes homens agora. E é muito generalizado. Muitos vêm pelo profissional. Só que daqui a pouco fala, puxa vida, uau, né? Eu descobri aqui, eu descobri aqui, eu descobri aqui. Mas é geral. Mulheres, homens, por motivo de insatisfação, por motivo de tá remoendo coisas do passado e a pessoa não consegue estar feliz. São vários motivos. É um misto de coisas que a pessoa está buscando. E outra, o melhor de tudo, ela descobre coisas que ela jamais ia imaginar descobrir no processo de coaching. Agora, Beth, me fala uma coisa. A gente tem como ideia que a pessoa que vai procurar um coaching, ela, via de regra, ela vai mudar de emprego, certo? Mas existem casos que a pessoa acaba descobrindo que o problema não está no emprego, está nela, e ela acaba continuando no emprego e fala, pô, Beth, obrigado, mas eu saquei que o negócio é comigo. Sim, muitas vezes. O que a pessoa, geralmente as pessoas fazem? Elas culpam tudo. Elas olham o problema no chefe, o problema da empresa, né? Ela tira toda aquela falta de gratidão. A gente trabalha muito gratidão no processo de coaching, porque as pessoas, geralmente, elas estão focadas onde? Nos defeitos, nos problemas, os grupinhos das empresas reclamando disso, reclamando daquilo, e não estão olhando como que está fora. Então, só dá valor depois que perde. Então, quando a pessoa está ali fazendo o processo de coaching, ela fala assim, uau, quantas coisas eu conquistei com esse trabalho. E muitas vezes no processo eu tive vários casos que a pessoa inclusive é promovida.
Por quê? Porque ela muda o jeito de andar, a postura, a entonação da voz, ela começa a ficar muito mais, se relacionar muito melhor com o grupo, com o próprio líder da empresa. Eu tive um caso essa semana que a minha cliente falou assim, Beth, eu fiquei 1h30 batendo o maior papo com a minha chefe, mas na primeira sessão a chefe era um monstro. E ela falou, nossa, foi muito gostoso, foi muito bacana. Quem mudou? Foi a chefe? Não, foi ela. Foi ela. Então, assim, a pessoa começa a ter uma autoestima melhor, ela começa a olhar as coisas. Eu estava almoçando com um grupo que agora eu tenho que... Só reclamam. E eu estava fazendo igual, eu não me ligava. É como se a pessoa estivesse cega, fazendo coisas que ela não imaginava que estava fazendo, e ela muda a postura dela. E rapidinho as pessoas ao redor começam a perceber, nossa, o que você está fazendo? Nossa, como você está mudada? Eu tive uma empresa, veio uma pessoa fazer coach comigo, e ela indicou uma outra pessoa, e essa outra pessoa veio. E eu falei assim, o que te chamou a atenção para você fazer o processo de coaching? Ela falou assim, o jeito que a pessoa entrava na empresa, a voz dela, eu percebi ela equilibrada. E as empresas querem isso, pessoas com inteligência emocional. E aquilo chamou a atenção dela. E ela foi conversar com a minha coach e perguntar, o que você está fazendo que você está tão diferente? E aí esse caso que eu contei aqui, que estava insatisfeita, estava se sentindo pressionada, e ela acabou sendo promovida durante o processo. Agora, Beth, você acabou de relatar uma coisa que a gente vê em todos os processos assim, de comportamento social, aquele comportamento que é mais ou menos assim moda, né? Você disse aí há pouco, nossa, eu estou insatisfeito, vou querer montar um restaurante, que é uma coisa meio que clássica. Não, você montar um restaurante, vou montar uma pousada e tal. Uhum. Você já teve caso, e te pergunto mais, isso não é uma fria para você, que você chega para a pessoa e fala assim, você saca assim, olha, não tem nada a ver ela montar um restaurante, cara, ela tem que, o negócio dela é aqui, o problema dela é outro. Aconteceu o caso, assim, porque a pessoa chega seca para você, fala assim, olha, eu tô de saco cheio, eu quero montar um restaurante. Aí você fala assim, o negócio dela não é restaurante, e o negócio dela é ficar aqui. Como é que você lida com uma questão dessa? Porque creio que deve ser moda, assim que você me falou, e como a gente vê de fora, assim, muitas vezes você vê na mídia, em geral, a pessoa que ficou de saco cheio montou um restaurante. E não deve ser tão simples assim, poxa, haja restaurante. Então, durante o processo, existem exercícios que o cliente faz para ele mesmo descobrir como que é montar um restaurante. E aí ele vai atrás de informações. E ele volta para outra sessão e ele fala, não é minha praia. Entendi. Né? Eu não falo, olha, você falou para mim que não gosta de cozinhar, como que você quer montar um restaurante? Quer dizer que tem esse negócio, quer dizer que o cara vai pesquisar e fala, não é minha praia. Ele mesmo, ele descobre. Entendi. Né? Então, isso que você quer? Então, bacana. E eu dou uma ferramenta e a pessoa vai pesquisar sobre aquilo. E ali ela pode cair a ficha, que nós usamos esse termo bastante, e ela fala assim, puxa vida, eu descobri que não é minha praia. Realmente, o que eu vou fazer agora? Vou continuar aqui, vou dar o meu melhor, eu vou estudar melhor essa área, porque de repente eu vou quebrar minha cabeça e eu não posso arriscar. Então a pessoa mesma, ela acaba descobrindo. Saca essa história. Porque seria muito cômodo. O que as pessoas pensam? Eu vou no coaching, né, no profissional, no coach, fazer um processo, e aí vai ter uma pessoa que vai ter uma varinha de condão e tlim, vai mudar a minha vida. Só que não seria funcional. A pessoa nem daria valor nisso. Quando ela começa a mudar as crenças sobre ela mesma, mudar a percepção de como ela vê a vida, ela vai se transformando, ela vai ficando mais forte, mais seguro. Então, o autoconhecimento é muito forte para as pessoas e elas acabam tomando as decisões corretas. E seria muito fácil falar assim, meu coaching falou para eu largar do meu emprego e montar um restaurante e colocar a culpa no coaching depois que não deu certo. Entendi. Então, não. Olha, você vai fazer esse exercício e para visualizar essa empresa, você vai fazer isso, isso, isso. E a pessoa vai. Ela tem lá a semana para fazer a pesquisa dela e tal. E às vezes ela volta e fala, puxa vida, não. Tem nada a ver. Não tem nada a ver comigo. E ela muda o projeto dela. Ela pensa num plano B, mas a mais longo prazo, de repente, para ela se especializar. Então, ela vai descobrindo os caminhos para ela não errar, né, no caso. Agora, Beth,
O que você considera dentro dessa categoria das pessoas que querem se recolocar profissionalmente, estão insatisfeitos? O que você acha uma situação problemática assim, que você fala, putz, aqui é problema? Como que você classificaria essa... Eu acho, o que acontece geralmente, a pessoa não está satisfeita na empresa e ela só murmura, ela só reclama e ela não faz nada para melhorar. Então ela não chega no líder e fala, puxa vida, olha, eu estou aqui há 3, 4 anos, eu não tive uma promoção, eu estou dando o meu melhor, o que eu posso fazer? Me dá um feedback, vamos conversar, porque às vezes a empresa, ela faz esse processo, tem empresas que não. Ou eu não concordo com o feedback que vocês me deram, o que eu preciso melhorar? Eu preciso estudar mais, é o meu comportamento, é a minha postura com a equipe, é ter o diálogo mesmo. E outra coisa, todas as pessoas elas devem ter um plano B, todas. Por quê? Eu estou trabalhando numa empresa e aparece uma crise, pá, eu estou demitido. As pessoas elas saem desnorteadas. Sim, imagino. Porque elas deram o sangue naquela empresa muitas vezes, elas viveram, isso já aconteceu inclusive comigo. Eu saí e falei assim, não, como assim? Não, o meu nome não é Elizabeth Sabino Issa, meu nome é Elizabeth Sabino Issa e o sobrenome é o nome da empresa. Entendi. E eu aprendi a sempre ter um plano B, sempre. Por quê? Porque isso te gera uma expectativa bacana de você sair de uma empresa e falar, puxa vida, agora eu vou investir naquele meu projeto. A pessoa ela já sai com uma esperança ali. Eu também tive um caso, posso contar? Uma cliente, ela chegou na sessão e ela falou, Beth, eu vou ser demitida no final do mês. Né? Eu estou perdendo meu emprego, eu trabalho na empresa há 11 anos, eu não sei o que eu vou fazer porque eu tenho uma certa idade e eu estou totalmente desnorteada. Imagina, a pessoa já tem uma certa idade, fica sem esperança. E ela saiu do processo, inclusive no post que ela colocou, eu falei que venham novos desafios, ela fala assim, olha, eu agradeço muito ao coaching porque me deu várias expectativas de trabalho. Ou eu vou ser consultora na minha área, ou eu vou fazer isso, ou eu vou fazer aquilo, eu estou estudando o que eu quero. Só que esqueceu a crença da idade, de que está velha demais para arrumar emprego, estava forte, decidida. Então, o plano B, ele dá um gás novo para as pessoas. Né? A pessoa fala assim, uau, agora eu vou receber, eu vou pesquisar direitinho e eu vou tocar esse projeto. E não acordar no outro dia e falar assim, agora o que eu faço da minha vida? Né? Entendi. São situações Viu, bem... Beth? E aquilo que a gente conversou no começo do programa já se concretizou. O tempo já está esgotando e eu já vi um outro filão para a gente explorar no outro programa que é o coaching para aquele cara que perdeu o emprego. Sim. Então, esse é um outro capítulo que rende outra conversa. Sim. Você já está convidada para voltar. Obrigada. Nova Cidade de hoje, a gente entrevistou Beth Issa, Master Coaching. Beth, eu gostaria que você, como última resposta, que você falasse de como é a juventude quando ela te procura. Qual que é a diferença, quais são as dúvidas? O jovem é muito focado. Os que me procuram, porque é muito difícil uma pessoa querer mudança. E quando a pessoa é jovem, uau, parabéns. Né? Geralmente são pessoas muito focadas. Só que eles são focados muito numa área. Eu estou atendendo um rapaz, ele é muito jovem e ele só foca... Quantos anos? Ele tem 23 anos. E ele só foca no profissional, só foca no profissional. Agora que ele está... Opa, pera um pouquinho, não é só isso. 23 anos, tão focado assim, é muito interessante. Tanto é que tem CEOs aí com 30 anos, com 25 anos. Né? Essa juventude, as que querem, né? Porque tem uns que nem sem comentários. Mas eles são muito focados, mas eles... Como tem essa inexperiência com a vida, geralmente é só isso que eles veem na frente. E aí dá um trabalho para olhar, pera um pouquinho, vamos olhar um pouquinho de tudo, porque não é só isso, né? E aí a pessoa ela vai abrindo a lente dela para outras coisas que ela realmente não está vivendo, que ela precisa daquilo. Ok. Beth, obrigado pela presença. Eu te agradeço. Bom 2017. A gente volta a conversar nesse próximo ano, tá legal? Obrigada. Nova Cidade deseja a todos um bom 2017. Deseja a todos os prefeitos que vão assumir aí 1º de janeiro. Cabeça no lugar e
principalmente foco no novo modelo de cidade, cidade feito para as pessoas, ok? Nova Cidade volta no próximo ano. Uau.